Fala aí, galera, estamos de volta com mais uma edição do nosso Outro Futebol. E agora vamos falar de draft, tá chegando aí a época do draft, então a gente vai esclarecer para vocês algumas dúvidas que vocês mandaram pra gente. Coisas até que eu não sabia. Programa tutorial. Eu aprendi bastante coisa aqui. Exato. Porque eram 10 perguntas enviadas por vocês e uma pergunta extra que eles não sabem qual é. Não, e assim, excelente. E é interessante porque tem coisa que a gente nunca parou pra pensar, porque ou nunca viu ao vivo, ou só soube de história, mas às vezes você nunca parou, tipo, é verdade. E tem coisas assim que a gente sabe, tipo, mas nunca parou pra pesquisar. Tipo, até conversando coisa depois assim, mas foi isso que aconteceu, ou aquilo, mas não sei o quê. É legal. Essa época de draft é bom por isso. Então, vocês mandaram suas dúvidas, agora a gente vai responder, começando com... Botei uma ordem mais aleatória, melhor, pior, nada disso. O pessoal mandou todas as redes sociais. Essas foram 2 pessoas que mandaram, na verdade algumas foram mais de uma pessoa, mas fui tentando juntar. O Minnesota Sports BR no Twitter e o Stefano no Instagram. Um jogador pode dizer não a uma franquia, ou seja, ele é draftado pelo Detroit Lions, ele não quer jogar em Detroit por motivos óbvios, e fala, não quero ir pra lá. E aí, ele pode ou não? Ou então, de repente, ele tá... Eli Manning. Chargers, né? Não, ele não pode. Eli Manning fez isso, né? O Eli Manning antes do draft de 2004. Ele e o pai dele, Archie Manning, foram publicamente falar que não jogariam no San Diego Chargers, né? Na época, San Diego Chargers. Não queria jogar lá. E aí o Chargers selecionou o Eli, só que eu tava até conversando com o Dani isso, né? Se era ou não. Instantes antes, eu acho, do pick, eles acertaram uma troca com o Giants, que tinha a quarta, pela quarta pick que foi o Philip Rivers, escolhas futuras, então não pode, porque se você... Na verdade já aconteceu com o Bo Jackson, por exemplo, nos anos 80, foi a primeira pick do draft, o Tampa escolheu ele não queria ir pro Tampa porque ele brigou lá, realmente, tudo uma sacanagem que fizeram com ele, ele falou, eu vou jogar beisebol. Então ele disse não. Sim. Aí o que acontece se você diz não e você não vai pra NFL, você volta pro draft no ano seguinte, você é elegível. Mas, por exemplo, o cara com o Bo Jackson achavam que ele não ia pegar. Aí o Oakland foi na 7ª rodada, se não me engano, ele pegou ele e ele virou uma lenda. Mas enfim, no caso do Eli, ele... O caso do Eli é um caso mais clássico. E o time, quando o jogador também vai público e fala isso, o time também evita draftar, porque não é legal você ter um cara que não quer jogar pelo teu time, tá ligado? Seja porque... E eu vou emendar com outra pergunta, que eu até falei, o pessoal manda perguntas históricas também, que foi um outro caso clássico disso, pergunta do Vitor Paiva, ele mandou no YouTube, por que o John Elway, quem não sabe é o GM, não é esse GM, presidente, ele é o manda-chuva do Denver Broncos, e jogou a carreira inteira como quarterback do Denver Broncos, ele que era o consenso número 1 quarterback em 83 do draft, vindo de Stanford, ele não foi jogar no Baltimore Colts, na época era Baltimore Colts, que tinha a primeira pick. Foi a mesma coisa, ele falou que não queria jogar lá. Não queria. No caso, o Colts escolheu ele, ele falou que não ia jogar beisebol, que nem o Bo Jackson, ele tinha sido draftado pelo Yankees. E alguns dias depois saiu a troca. Foi até mais arriscado ainda, porque ele falou, não vou. Exatamente. E, mas, assim, se o cara... Quando o cara bate o pé e fala que não vai... Você vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Mas você pode também tentar como fez. Vou draftar ele, depois eu troco. Se ele não vai querer jogar, tudo bem. Ele vai jogar em nenhum lugar, entendeu? Blefando, talvez. O que eu cheguei a ler sobre o caso, por exemplo, do Eli Manning, é que quando o San Diego Chargers foi fazer a pick na 4ª escolha, o New York Giants foi fazer a pick na 4ª escolha, já estava combinado. Olha, drafta o Philip Rivers e a gente troca os quarterbacks. Então, O Eli não sabia, tanto que ele faz uma cara de irritado, tira o boné do Chargers, né? Fica triste não. O Pedrinho... O Philip Rivers é muito melhor que o Eli. Só que o Eli já tá com 2 anéis. Pergunta do Gabriel Levi no Twitter. Existe limite de picks por time? Qual o recorde? Não existe. Não existe. Acho que ninguém deve ter mais de 53, né? Até porque o Royce tem 53 jogadores. O recorde é do Miami Dolphins, eu fui pesquisar, eu não sabia. Nem eu sabia. Em 97, 14 picks. Imaginei. E 8 vezes tiveram times com 13 picks. 14, então, nem eu sabia. O Dolphins não sabia que era o Dolphins também, 14 picks. Essa daí ninguém é que sabia, a gente tem que Torcendo pra esse ano acontecer a mesma coisa. Valeu, Gabriel. O nosso glorioso legadão do Super Bowl, também no Twitter, ele pediu pra gente explicar expressões que a galera muitas vezes não entende, isso é legal, são básicas pra gente que já conhece há muito tempo. Mas galera talvez que tá começando ou às vezes não entende do inglês e tal, a gente tá aqui pra ajudar. Por exemplo, bust, steal, reach. Essas 3, se você lembrar de algumas outras. Bust é um cara que todo mundo espera que seja um baita jogador e o cara não é esse jogador todo, não joga bem,
ou não atinge o nível que se espera e fica muito abaixo, ou ficando médio, então é chamado bust. Então, por exemplo, a gente tem aqui a camisa Texas A&M número 12, Johnny Manziel. Né? É um caso... Todo mundo esperava que ele não era o melhor quarterback da classe, mas todo mundo tinha botava ele uma hype muito grande pelos highlights dele. Foi o melhor jogador universitário em 2 anos. Exato. Então, e ele não rendeu. Agora não tá nem na NFL. Primeiro calor aqui. Sim. E ele não tá nem na NFL hoje. Então isso é um bust. O Steele, acho que é o contrário, né? É o cara que... Não é o contrário, mas é assim... você ninguém espera muito. Não, mas na verdade, na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima rodada e... Ou então um cara, pode ser também usado no termo que é um cara que todo mundo esperava que fosse sair antes, mas por algum motivo não saiu e ele chegou longe no draft e viram um cara muito bom porque ele já era... né? Se você não está familiarizado com o termo, mas está acompanhando, por exemplo, desde o ano passado, o Alvin Kamara... Exato. Talvez seja um dos maiores estilos desse último ano. O Tom saiu na segunda rodada, o Tom Brady é o maior estilo de todos os tempos. Da história. O Richard Sherman saiu na quinta rodada. É você roubar, como o Steele. Russell Wilson saiu na terceira rodada, Kirk Cousins na quarta rodada. Então esses caras são um estilo. Talvez roubar um talento que não fosse pra posição que ele tivesse. É um cara que muito melhor do que onde ele foi draftado, basicamente, se você resumir uma frase. Rich. E a outra é Rich, que é... Essa eu sou um pouco o pé mais atrás. De fato. Não, eu falo gosto. Assim... Muita gente fala assim, o cara tá especulado no final da primeira rodada e você pegou no começo. Eu acho que é Rich quando passa de uma rodada de expectativa, porque se ele não tá no margem pra você pegar nessa outra... ok. Mas tenta explicar mais ou menos o que é. Então assim, vamos dizer que o cara... todo mundo faz um board, pelo menos na imprensa, os times fazem um board, fazem um quadro e vão classificando os jogadores. Por posição e o board geral. Que então, por exemplo... Já aproveitando, é BPA, Best Player Available. Tem daqui a pouco tem isso. Então, por exemplo, eu tenho um quarterback X, vamos dizer assim, eu tenho um quarterback, me dá um Andy Dalton, é o meu melhor quarterback da minha classe. Só que no board geral, ele não é o melhor jogador, tá? Vamos dizer que ele seja o 6º melhor jogador. Eu tenho o Myles Garrett, que é muito mais jogador do que o Andy Dalton, por exemplo. Né? Então, eu tenho nota pro Andy Dalton de 20ª colocação, no meio do meio para baixo da primeira rodada. Eu pego o cara na posição 3, na posição 2 e são Rich. Exatamente o que ela falou. Eu acho que o Rich é quando você no seu board, o seu time, faz isso. Porque tem muita gente que fala assim, mas nos mock drafts eu vi esse cara saindo na segunda rodada. Nos mock drafts, você não sabe do time. O board de nenhum time. Óbvio. Então acho que o Rich vale... É óbvio que assim, o cara que ninguém tá esperando, assim, todo mundo vai começar na quinta rodada. Surpresa. Você pega na primeira, você pode falar que um exemplo de Rich pra mim é o meu... Não, de Rich não, seria o meu estilo. Acho que um bom exemplo de Rich, que deu certo, no caso, pode falar que foi um estilo, porque ele vale mais do que a 29ª, que eu acho que foi a pick dele, foi o Travis Frederick, o center que o Dallas pegou em 2013. Na hora todo mundo levou um susto, né? Tipo, quem é esse cara? E, pô, o cara, em poucos anos, se tornou o melhor center da NFL, talvez. Os 3 melhores, vai ter escolha do Jerry Jones ali. Então, assim, no board dele, provavelmente ele tava lá em cima, então pra ele não foi Rich, então tá tudo certo. Segue o barulho. Você fala. Best Player Available. Você falou disso, tem uma pergunta aqui, do Biel Rodrigues no Twitter. Ele falou, primeira rodada, especificamente, é melhor a Need ou BPA? Vamos explicar primeiro que é Need e BPA que a gente não falou. BPA é Best Player Available, você literalmente, nesse boardzinho que você criou entre todos os jogadores gerais sem ser por posição, você pegar o melhor disponível na sua pick, que chegou até ali. E Need é a posição de que você mais necessita, ou uma das mais que você mais necessita e tal. Eu acho que pra mim o ideal seria mais ou menos o meio termo. Eu tenho, tipo assim, 3 posições de necessidade, mas a minha primeira e a minha segunda posição nessa ordem de necessidade não estão disponíveis, mas eu tenho um Best Player Available na terceira, eu vou nessa. Acho que é tentar mesclar um pouco, mas... Eu não culpo se você chegar numa posição, achar que não tem ninguém que vale a pena na posição de necessidade e você pegar o melhor jogador disponível. Você tem um quarterback, não faz muito sentido. Exato. Mas são casos extremos. Não, e assim, vamos dizer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do New York Giants que tem um receiver de expressão absurda como o Odell, tá? Então, o melhor jogador que eu tenho disponível agora é um outro receiver. Talvez você não precise pegar esse cara, pega o segundo melhor, que aí talvez seja do teu board, o segundo melhor, mas de uma posição de necessidade. Então você deixa de pegar o melhor disponível
pega o segundo melhor disponível numa posição que vai te completar melhor o time. Exatamente. Eu acho que tem 3 tópicos disso. Tem time que faz board só com um jogador que se encaixa. O Patriots, por exemplo. Ah, sim. Tem posição que eles nem tem jogador lá, porque não encaixa, então quase sempre vai ser BPA. E até muitas vezes acontece de tipo assim, chegar, caraca, esse cara tá com maior hype no draft, não sei o quê, mas claramente você sabe que o Patriots não vai draftar ele. Exatamente. Porque tipo assim, ele vai pegar um cara de talvez menor expressão, mas que encaixa com o esquema. Tem os outros 2 tópicos. Que às vezes as pessoas falam que eu fico agoniado. Mas deixa pra pegar um cara da posição tal na segunda rodada que vai ter mais. Quem disse? Você não tá você não conhece o board dos adversários. Tipo, pega o que você acha melhor ali. É óbvio que se você falar, tem 20 running backs que eu sei que vão estar na segunda rodada. Pô, tudo bem, algum vai sobrar. Mas se é porque, eu acho que vai ter 1 ou 2 ali dessa posição. Não pensa assim, pensa com a sua cabeça do seu time. Mantenha-se sempre fiel ao seu board. Eu discordo um pouquinho, mas enfim, eu acho que você tem que tentar dar às vezes é bom você tentar dar um prediction no que os caras vão fazer. No nosso blog uma vez o Marcelo foi fazer isso e não conseguiu jogador nenhum que ele queria. Tudo bem, aconteceu isso 2 vezes, mas eu peguei o segundo melhor número do lado. Outra questão disso que eu acho é assim. O Rafa falou esse negócio, o seu time se encaixa melhor. Às vezes você gastou tanto dinheiro, porque escolhas de draft são ativos, assim como espaço de cap. A NFL são várias posições, você tem que saber dividir, gastar tanto com tanto. Mas se você já gasta uma fortuna numa posição, e mesmo ter um cara que você gosta tanto, às vezes vale a pena você, uma posição que você não gasta tanto, a NFL valoriza muito, mas você não está investindo, você pegar. Então, e aí vem outro... Não tem eu acho que uma resposta certa assim. E aí vem outro temazinho, rápido, só para terminar de responder, mas que eu acho válido. Existem algumas posições que são chamadas de posições premium, né? E essa é a maneira, é o Patriots Way, né? A maneira do Patriots, do Bill Belichick, de selecionar. Então, por exemplo, ele tem 2 jogadores altos no board. Então, um é um defensive end, outro é um defensive tackle. Ele vai pegar o defensive end, que é uma posição mais cara, mais premium, mais rara de você achar um talento muito grande. Tá? Então é uma outra maneira de você diferenciar o seu board, ou por need, ou por BPA, e também por posições premium. Exatamente. Algumas mais rapidinhas aqui. O PJ Alves, PJ, PJ. Mandou no Twitter, por que alguns times não trocam escolhas? Por opção do GM. O antigo GM do Giants, ele nunca, ficou acho que 10 anos. Nunca fez uma troca de trade down. É verdade. Tantos anos lá. Acho que trade up ele fez, mas... Não, trade down é bom justamente quando você tá no BPA, às vezes você fala, vou pegar o BPA, mas se você tiver não tenho posição de necessidade, vou trocar às vezes desse... E aí também depende da oferta também, né? Ele nunca falou assim, por que não fez trade down? A gente não sabe. Às vezes ninguém ofereceu, você também vai... Ofereceu coisa muito ruim. Exatamente. Não vale a pena, você tem que ser avaliado. Tipo, trade down, trade up, pra quem não sabe, eu acho bem complicado porque depende muito do ponto de vista da pessoa. Trade down é trocar pra baixo, trade up é trocar pra cima. Sim, mas depende do ponto de vista, que eu já vi gente falando do contrário e defendendo a posição. Não, eu acho que é o contrário. O consenso é, você tem a pick 1, você trocou pra 11 e ganhou mais escolhas. Isso. E o trade up, você tava na 11, deu a sua 11, a segunda rodada, a primeira do ano que vem foi pra 1, por exemplo. Isso. Vamos lá, pra onde escolha, isso também seria subir e descer no draft. O Jorge Miguel mandou no Twitter, o que acontece se o tempo estourar? Já aconteceu isso? Cada time na primeira rodada tem 10 minutos. Isso é muito interessante. 15, acho que 10. 2011, Baltimore Ravens tinha a 27ª escolha do draft e fez uma troca com o Chicago Bears. Só que parece que uma das partes não comunicou a troca de forma oficial à NFL, e a NFL não concretizou a troca. E o Baltimore não foi e fez o pique, porque não tinha. E aí o Baltimore ficou, e aí, o que eu faço? E não sei o que, o tempo estourou, mas eles ainda tiveram tempo e conseguiram ainda, não perderam a pique, tá? Não perderam a pique. Então eles selecionaram o corner, o Jimmy Smith, porque que é um bom corner. Porque o Saints não tinha escolhido ainda. A escolha seguinte a questão se você estoura o tempo, aconteceu já com Vikings isso no passado, o time que tem a próxima tem o direito de fazer a escolha. Ele não está no relógio, eu acho, oficialmente. Já tá no relógio. Já tá no relógio. Mas se o Baltimore, mesmo quando no relógio, fizer a pique antes dele, o Baltimore ainda mantém a pique. Se ele por acaso não perde a pique para sempre, o outro time pode escolher, vamos supor que o Saints tivesse escolhido rápido, o Baltimore perderia, e aí o Baltimore teria a chance de pegar logo depois. Exato, mas aí, por exemplo, o Saints teria, no caso aconteceu em 2011, a escolha foi o Jimmy Smith. Se o Saints faz a escolha e escolhe o Jimmy Smith, ele deixa de draftar aquele jogador que ele queria. Exato. Aí ele drafta depois um outro jogador. Você perde uma posição. Você perde uma posição. Essa daqui, eu acho que não tem resposta muito certa. Você pode dizer todas, mas acho que cada um pode dar uma. Vou responder. Qual é a posição mais difícil de se adaptar na NFL?
Gabriel assistindo no YouTube. Até tem muita gente que fica assim, primeira rodada tem que arrebentar. Não é sempre assim, né? Se adaptar. Eu acho que é quarterback. Eu acho que quarterback ou quarterback? Quarterback. Mas também tem várias outras, então. Pra mim, tight end. Tight ends, eu não consigo ver um tight end entrar na NFL e explodir. Um quarterback você vê, pelo menos em 2 anos, um ou outro você vê. Não, mas por exemplo, o Robert Griffin em 2012 foi draftado, teve um ano espetacular, foi maravilhoso, depois arrebentou o joelho, é outra coisa. Né? Então. O ano de 2012 é um grande exemplo, com o Lucky Griffin, o Wilson, né? E o Russell Wilson, ok, arrebentaram. Agora, dá um tight end aí, que a gente fala todo ano, o O.J. Howard, não sei quem, e arrebentar já de primeiro ano, difícil, leva tempo. Pra mim, tight end. Pra mim, cornerback. Corner? Por conta de esquemas, eu acho. Por conta de esquema, eu acho muito difícil também. O cara no primeiro ano jogar muito, mas talvez no segundo o cara pode virar elite, tá ligado? Acho não. Eu vejo vários exemplos que os caras no primeiro ano não são tão bons, mas no segundo e terceiro ano eu gosto de elite. Eu acho o corner até mais tranquilo. Acho que a gente tá numa sequência. Não, a gente tá numa sequência boa, mas atrás disso... Já alguns anos saíram bons. Foi difícil, acho que nos últimos anos. E o offensive lineman recentemente tá bem difícil também, por conta dos esquemas da NCAA. Mas, isso é uma coisa que atrapalha. O estilo de jogo do college muito diferente. Mas as últimas duas. Essa bem rapidinho. Leonardo Teixeira no YouTube. Como funcionam as picks compensatórias? Ok, vamos lá. Existe uma fórmula mágica, louca e incompreensível. Que ninguém não divulgada, sabe. Por isso que a gente não sabe, mas ninguém sabe, não é só a gente. Ninguém sabe. Tirando a NFL. Exato. Mas assim, é uma fórmula que é complicadíssima. Não sei explicar, gente. Desculpa, eu não sei. Sabe explicar? Eu não sei. Então, mais ou menos assim. Eles pegam o free agency do ano anterior. O básico é esse aqui, que ele vai falar. E eles podem dar até 32 escolhas para os times compensatórias. Ou seja, você perder um free agency muito importante, você vai ganhar uma escolha. Se você tivesse assinado um cara que ganha mais ou menos a mesma coisa, jogou mais ou menos o mesmo... Pra suprir essa posição... Você tá fora da escolha compensatória. Então, muitas vezes você vê time perdendo jogadores e não assinando ninguém por causa disso. As escolhas são a partir da terceira rodada e sempre no final. E aí o que acontece? No final de cada rodada. Então, terceira rodada, saíram as 32 picks, aí é que entram as compensatórias no final das 32 picks. Outra coisa que 5 por rodada. Outra coisa que entra na fórmula, que a gente não conhece, mas assim, um time negociou um cara por X, ele saiu do time e fechou um mega contrato com outro time. Esse time pegou um outro, se ele não contratou ninguém, ele provavelmente vai ganhar uma pique de terceira rodada bem alta. Foi um dinheiro muito alto. Né? Agora, perdeu um cara muito alto, contratou outro não tão alto, entra em questão a fórmula e aí eles vão ver se é uma escolha de quinta rodada, sexta rodada. Mas aí pode ser que tenha depende perdido também do rendimento do cara. O rendimento da posição. Também é complexo. Exato. Também é bem complexo. É uma equação muito complexa que a gente não tem acesso. Então por isso que a fórmula... em 2018 ficou muito irritado por causa disso. Perdeu o Rick Wagner, um monte de gente, e teve acho que só uma de quinta. Foi... Exatamente o que você falou, ninguém... Porque a gente não... A fórmula ela não é aberta, ela não é exposta, então a gente fica especulando. E eu acho isso uma crítica mesmo à NFL, não ser aberta, porque você não dá transparência, né? Óbvio. Até porque os times poderiam gerir melhor esse tipo de coisa. Exato, talvez por isso eles não queiram. Entendeu? E a última, valores para calouros são tabelados, e isso afeta o cap dos times, desde 2011, do novo CBA, o acordo dos times. Antigamente era liberado e a gente via Sam Bradford entrando na NFL com o maior contrato de quarterbacks. Então, pararam com isso. Todas as escolhas são tabeladas. Primeira rodada, 4 anos mais um opcional. Que aí é uma média dos quarterbacks. Também e aí vai descendo. Escolha um valor X, aí é 2, vai diminuindo. Esse quinto ano também varia a posição e a posição a posição no draft e a posição do jogador. Isso. Mas no dia do draft não. Independente da posição dele, vai ganhar X. No outro ano também é X, se for outra posição. E sim, afeta o cap. Pouco, normalmente. Acho que ninguém deve ficar mais que 4, 5 milhões. Acho que uma classe... Você separa 5 milhões ali, acho que é o primeiro uma classe inteira de draft, vamos dizer aqui... Time médio, 18, sei lá. Um time faça, sei lá, 7 picks. 7 picks, 8 picks. Vai pagar ali entre 5 e 8 milhões de dólares pra toda a classe. No topo. Acho que times mais de baixo, hoje já chega a tipo 3, 4. Exato. Não é... Ninguém se preocupa muito com isso. E tem a pergunta bônus. A pergunta bônus ninguém mandou dessa vez. A gente não sabe, eu não sei. Mas eu já li muitos em programas, e eu não tô aqui pra convencer ninguém, nem pra debater isso. Só porque você pergunta por que o Daniel não fala que tem que pegar running back na primeira rodada. Sempre falam isso. Eu nunca disse que não tem que pegar running back na primeira rodada. Eu acho que super talentos,
Você tem que pegar em qualquer lugar. Quando se encaixa na NFL. Ano passado, no nosso mock, eu peguei Christian McCaffrey na primeira rodada. Se eu tivesse uma posição que eu acho razoável, eu pegaria o Saquon Barkley esse ano. Eu não acho que tem que pegar no topo, mas eu vou explicar por que são os motivos do meu clã que é contra o running back na primeira rodada. Não, é só porque tinha perguntado várias vezes e eu nunca respondi, então eu não quero nem convencer ninguém, não. Pra mim é o mais importante, a NFL não valoriza running backs. Então, tipo, como eu falei, uma escolha alta é um ativo. Então você vai estar gastando um ativo que ninguém valoriza. O Patriots, por exemplo, o Eagles, por exemplo, jogar no Super Bowl, tem running backs que eles pagaram na frente muito baratos. Nenhum running back da NFL tem contrato para 2019 ganhando mais de 10 milhões. Nenhum. Então você pega assim, você tem a lista aqui, hoje na NFL, 2 running backs ganham mais de 8, mais de 20 quarterbacks, quase 30 recebedores e quase 30 edge rushers. Então aí entra em questão aquele negócio que eu falei do Patriots Way, as posições premium. Exatamente. Running back talvez seja uma das menos apreciadas na NFL em termos de valores. E outra coisa, todo ano sai muito running back, tem muita reposição. Tem um monte aqui, calma. Então acho que é por isso, essa talvez seja a justificativa do porquê que a posição não é muito valorizada. Não, e também por todo, por exemplo, olha essa é muito boa. Contratos de calouros de running backs escolhidos do topo do draft são ruins. O Jalen Ramsey, eu sempre brinco com o Ramsey e Zeke Elliott, naquela que eles talvez eram uma sequência depois da outra, em 2000. O Zeke na 4 e o Ramsey na 5. Em 2016. Antes da Free Agency 2018, antes daqueles contratos, no final da temporada de 2017, o Zeke entraria no próximo ano ganhando, acho que 7 milhões, 8 milhões, e o Jalen Ramsey é a mesma coisa, praticamente. O Jalen Ramsey é o número 26 entre os corners pagos, e ele não é o 26º melhor corner da NFL. Sim. Ele é provavelmente o primeiro, segundo, terceiro. Tudo bem que eu peguei um exemplo extremo nesse caso, mas o Zeke, ele é o número 3 de running back pago na NFL. E ele talvez seja o terceiro melhor running back da NFL, mas é mais valioso você pagar o contrato pro corner do Ramsey do que o Zeke Elliott. Sim. Agora vamos lá pros últimos, eu juro que tá acabando. Matemática. Running backs, número 1, estudo do Football Outsiders, site que super respeitado. Número 1 em lesões, pelo menos 4 jogos, por estatística comparada às outras posições. Vida curta. 77% dos running backs têm um auge até 27 anos. Em 2017, o top 5 de VOA do Football Outsiders foram Todd Gurley, tem 23 anos, Alex Collins, tem 23 anos, segundo ano, Kareem Hunt, 22 anos, e Calvin Kamara, 22 anos. E o quinto foi o Dion Lewis, que tem 27 anos, mas é bem fresco, porque quase não jogou nos outros anos, estava machucado. E pra fechar, esse é muito bom também. Tinha mais uns 2, 3 pontos, mas eu tô enchendo o saco de todo mundo, falando dos meus motivos. Esse é muito bom. Número de jardas por tentativas de running backs draftados no top 20 desde 2004. Foram 17. 4.2 jardas por tentativas. É um bom número, certo? É um bom número. A média da NFL, ou seja, todos os jogadores da NFL, sabe qual é? 4.2 jardas por tentativa. Esse é muito bom. Não, mas enfim, eu tô dizendo só pra explicar, não tô dizendo que eu tô certo nem errado. Eu acho que talento você tem que pegar sempre. Talento você tem que pegar sempre, independente da posição. Eu acho só que você não pode ficar muito preso às vezes a Você não pode ficar preso. Porque eles impactam o jogo de uma maneira, às vezes, como um talento mesmo, apesar de não demonstrarem números. Até porque às vezes eles fazem mais do que só correr. Exato, isso pra é mim meu ponto. mata qualquer coisa, mas justo. Enfim, só pra as pessoas entenderem. Mas, por exemplo, essa sua opção, eu não sei se eu pegaria o Ramsey, mesmo sabendo o que ia se tornar, se eu pudesse pegar o Elliott naquele ano, dando exemplo. Porque pra mim o Elliott é um cara que impacta o jogo de tal forma. E aí, contra-argumentando, são todos argumentos super válidos e a gente tá aqui trocando ideia, acho que isso que é o vale. Mas, por exemplo, eu fico imaginando qual o impacto, por exemplo, financeiro para o Los Angeles Rams de ter um Todd Gurley. Quantas camisas vende o Todd Gurley? Quantas camisas venderia o Jalen Ramsey, por exemplo? Um cara que faz 10, 12 touchdowns numa temporada. Lembrando que a NFL é um business, né? E aí agora o Rams vai para uma cidade como Los Angeles, o segundo maior mercado americano, tendo um Todd Gurley, tendo uma imagem para vender. Então há um peso. Levar público ao estádio. Eu queria ir pro Coliseu como você foi, pra ver o Todd Gurley. Entretenimento, futebol entretenimento. Entretenimento. Então, ele é o cara que vai fazer touchdown. Você vai pra um jogo lá em Los Angeles. Touchdown corner não está entretenimento. Exatamente. Né? É legal de ver, é importante pro time. Na verdade, ele não é entretenimento mesmo, porque vai ninguém. Então, e às vezes esse tipo de jogador, como é um shutdown corner,
às vezes ele nem aparece no jogo, porque... Tem uma interceptação, não tem nada. Não tem nada, porque o adversário não vai mandar a bola nele. E por fim, assim, se você... E aí o Todd Gurley vai lá, faz 2 touchdowns, corre faz um touchdown de 80 jardas, o estádio vem abaixo, e é assim, isso que... E se você não quando você morre, talvez. Se você não é um baita fã, todo mundo quer ver ataque, né, cara? Assim, se você não é um baita pontuação. fã de defesa, você quer ver ataque, você quer ver pontuação, você tá cagando pra defesa, assim. Tô falando o consenso geral, não tô falando que é a nossa opinião. O torcedor do Patriots, por exemplo, é um cara com uma cabeça diferente, normalmente, ele não liga de não ter um running back no primeira rodada. Exato. Um outro time que, o meu time, por exemplo, Detroit, pô, o Barry Sanders é um deus, mas ele nunca arrumou nada. Então você tem que, mas assim, ninguém trocaria ele por um outro jogador. Eu acho que tem... Não tem resposta certa, é só... Não tem, são mas eu acho que é isso que ele falou, todos os lados. Dependendo do talento, eu acho que não tem como deixar passar. Apesar de eu concordar em parte com isso, eu acho que só que dependendo do talento... É das suas needs e tudo. Exato. Tudo que a gente falou no programa inteiro. É isso. Galera, espero que a gente tenha respondido aqui ao máximo as dúvidas de vocês, espero que tenha agradado, espero que tenha ajudado principalmente. Se tiverem mais dúvidas, a gente vai respondendo lá nas redes sociais, ou no Twitter, ou aqui no YouTube mesmo. Não tem problema, mandem as dúvidas pra gente, a gente tá aqui para ajudar o esporte a crescer cada vez mais aqui no Brasil. Beleza? Obrigado aí pelo carinho, pela audiência de vocês, a gente volta já já. Até mais.